Olá! No vídeo de hoje eu vou apresentar o que seria a matriz de uma transformação linear e também como que a gente pode encontrar essa matriz, trabalhar com ela, utilizar algumas propriedades que vão facilitar no cálculo envolvendo transformações lineares. Antes de começar, eu vou relembrar algumas notações e propriedades que a gente vai precisar ao longo desse vídeo. Vou considerar que K para mim vai ser ou os reais ou os complexos. Então, o que eu vou falar hoje abrange tanto espaços vetoriais sobre os reais quanto sobre os complexos. Para não ter que ficar escrevendo toda hora R ou C, então eu denoto dessa forma o K, dizendo que pode ser tanto real quanto complexo. Quando for preciso especificar um ou outro, aí eu coloco, senão vou colocar K. M por N, K, vai ser o conjunto das matrizes M por N com entradas em K. E dado uma matriz, eu vou denotar por C1, C2 até Cn as colunas dessa matriz e L1 até Lm as linhas dessa matriz. Então, em termos de linhas ou colunas, a gente pode reescrever a matriz dessa forma que está aqui. E uma propriedade bem importante é que, se eu pegar uma matriz, aqui eu estou pegando uma M por N, e um vetor de Rn, multiplicar a matriz por esse vetor é a mesma coisa que fazer essa combinação linear das colunas dessa matriz. Antes de definir matriz de transformação linear, eu vou começar com um exemplo que meio que vai motivar e relacionar depois com matriz de transformação, que é o seguinte. Vamos considerar o meu espaço vetorial Kn, lembrando, pode ser Rn ou Cn. Em geral, se eu não falar nada, eu estou considerando Rn como R espaço e Cn como C espaço. Pois Cn também poderia ser um R espaço, mas aí quando for esse o caso vai ser especificado. E eu vou considerar a seguinte transformação linear de Kn em Km. Fixo uma matriz, qualquer M por N, e eu vou definir dessa maneira. TA de x vai ser A vezes x. Estou só multiplicando qualquer vetor de Kn pela matriz A, e eu vou resultar com um vetor em Km. Isso define uma transformação linear, como é simples de verificar aqui a definição. T de A aplicada numa soma vai ser a matriz vezes essa soma. Usando propriedade de matrizes, eu posso separar dessa maneira e eu fico exatamente com TA de x mais TA de y. E o que seria TA num escalar vezes um vetor? É multiplicar a matriz A por esse escalar vezes esse vetor, e novamente por propriedade de matrizes, eu posso passar esse escalar para cá, tanto faz, e aí com isso eu fico exatamente com lambda TAx. Então está aqui demonstrado que essa função define uma transformação linear. Além disso, a gente pode concluir que a imagem dessa transformação linear é exatamente o espaço coluna de A. Porque lembra, eu multiplicar a matriz por um vetor é a mesma coisa que eu fazer combinação linear das colunas dessa matriz. Onde o meu vetor x, né, ele é um vetor de Kn, então ele vai ter n coordenadas. Ou seja, ao multiplicar todos os possíveis vetores x por essa matriz A, eu estou fazendo todas as possíveis combinações lineares das colunas e, portanto, eu vou obter exatamente o espaço coluna como imagem dessa transformação linear. Agora nós vamos provar que, na verdade, vale a recíproca desse exemplo, que seria, dado uma transformação linear qualquer de Kn em Km, obrigatoriamente ele é uma transformação do exemplo anterior. Ele é uma TA para alguma matriz A, M por N, que a gente vai determinar. Para demonstrar isso, eu vou considerar a base canônica de Kn. Então, vou chamar de E1, o vetor que tem 1 na primeira entrada e 0 nas demais.
E2 é o vetor que tem 1 só na segunda entrada e 0 nas demais. E por aí vai até o EN, que é o vetor que tem 1 apenas na última entrada e 0 nas demais. Então, isso aqui é a base canônica, tanto se for CN ou RN, que lembrando que eu estou considerando CN como 6 passos. Agora eu vou usar aqui, dado um X da forma X1, X2 até Xn em Kn, ele se escreve como a seguinte combinação linear da base canônica: x1e1 mais x2e2 mais até xn e n. Essa é a vantagem da base canônica, porque é fácil de escrever qualquer vetor como combinação linear dessa base. Ou, em outras palavras, é fácil de escrever as coordenadas de um vetor qualquer em relação à base canônica, que vão ser esses x1, x2 até xn. Agora, usando o fato que t é transformação linear, eu posso reescrever o t de x da seguinte forma: separar aqui a combinação linear e ficar x1t de E1 mais x2t de E2 até xn t de n. Daqui já vai ficar simples da gente verificar que o t de x ele pode ser escrito como a seguinte matriz, que tem nas colunas t de E1, t de E2 até t de En, que multiplica o vetor x1, x2 até xn, devido à propriedade que eu mencionei lá no início do vídeo. Fazer um produto de uma matriz por um vetor é a mesma coisa que fazer a combinação linear das colunas dessa matriz. Ou seja, se eu chamar essa matriz aqui de A, então a minha T, que foi dada, ela está sendo uma TA. Ela está sendo A vezes X, onde A é essa matriz aqui. Ou seja, qualquer transformação linear de Kn em Km, ela é obrigatoriamente uma transformação da forma TA do exemplo anterior. Vamos ver aqui nesse exemplo específico como é que a gente escreveria essa T que foi dada, transformação linear, como um produto de uma matriz por vetor. Então, o que eu tenho que fazer seguindo o exemplo anterior? Aqui só um comentário. Nessa descrição, o vetor de R2 e de R3 está colocado como um vetor linha de coordenadas. E na hora de fazer multiplicação, a gente tem que considerar os vetores de Rn como vetores coluna. É comum fazer esse abuso de notação, escrever no formato de linha assim ao longo do texto para economizar espaço, mas na hora de trabalhar com matriz, vetor, daí sempre eu vou considerar os vetores de Rn como vetores coluna. Então, no caso aqui, quem que seria o t do primeiro vetor da base canônica? Ele é o 1, 0. Então, é o x igual a 1 e o y igual a 0. Então, substituindo, eu vou ficar com 0, porque vai ficar menos 2 vezes 0, 4 mais 0, 4, e menos 3 mais 0, menos 3. E quem que seria o t do E2? O E2 é o 0, 1, x igual a 0, y igual a 1. Então, ele vai ficar menos 2, 1, 5. Então, eu poderia reescrever t de um vetor qualquer, que agora que eu vou colocar no formato de coluna, ele vai ser a seguinte matriz. Lembra, eu pego t da base canônica e coloco nas colunas. 0, 4, menos 3, menos 2, 1, 5, que multiplica x, y. Vamos conferir? Se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, primeiro elemento eu vou ficar 0 vezes x menos 2 vezes y, menos 2y. No segundo elemento eu vou ficar 4 vezes x mais
uma vezes y. Então, 4x mais y. E no terceiro elemento, menos 3x mais 5y, que é exatamente o que está aqui, só que aqui está no formato de vetor coluna. Agora, eu coloquei um outro exemplo aqui, que não se trata de Rn ou Rm. Ele envolve o espaço P2. E, para quem não lembra, isso daqui seriam os polinômios de grau até 2. Então, são todos os polinômios da forma A0 mais A1t mais A2t2, onde A0, A1 e A2 são reais, porque ele está colocando que os coeficientes são reais. Isso aqui é um espaço vetorial com a soma e o produto por escalar usual de polinômios. E aqui está colocada essa transformação linear, que pega um polinômio e leva na sua derivada. A parte que isso é transformação linear é simples de verificar. A derivada de uma soma é a soma das derivadas, e a derivada de um escalar vezes um polinômio vai ser o escalar vezes a derivada do polinômio. No entanto, eu não consigo dizer que isso daqui é uma matriz vezes um vetor, porque não faria nem sentido, né? A matriz tem entradas que são escalares, o vetor também. E aqui eu estou trabalhando com polinômios, não faz sentido escrever algo dessa forma. Mas a gente pode fazer algo parecido em se tratando de coordenadas. Eu posso pegar os seguintes polinômios: P0 igual a 1, P1 igual a T e P2 igual a T2. Esses três polinômios formam uma base de P2. Dado um polinômio qualquer, aqui no formato genérico, como é que eu escrevo ele em relação a essa base? Vai ser A0 vezes 1 mais A1 vezes T mais A2 vezes T2. Ou seja, eu estou dizendo que as coordenadas de um polinômio qualquer em relação a essa base, que eu vou chamar de C, que é a base canônica de P2, são A0, A1 e A2. Agora, eu posso pensar em relacionar essa transformação linear em termos de matrizes com vetores usando coordenadas. Pegando um polinômio dessa forma genérico, quem que é o t dele? É a derivada. E qual que seria a derivada desse polinômio? Vai ser A1 mais 2A2 vezes t. Ou seja, as coordenadas de t de p em relação à base canônica vão ser A1, porque é A1 vezes o primeiro vetor, mais 2A2, que é o que multiplica o segundo vetor da base canônica, e não tem nada multiplicando T2, então um zero aqui. Agora nós vamos considerar a matriz que na primeira coluna eu vou colocar não o T do primeiro vetor da base canônica, mas sim as coordenadas. T de 1 vai ser 0, que é a derivada da constante. Então, 0 vai se escrever como 0 vezes o primeiro, mais 0 vezes o segundo, mais 0 vezes o terceiro vetor da base canônica. T do segundo vetor, que é o T, vai ser 1. Então, ele vai se escrever como 1 vezes 1, mais 0 vezes T, mais 0 vezes T2. E o T do terceiro vetor vai ser 2T. Então, ele vai se escrever como 0 vezes 1, mais 2 vezes T, mais 0 vezes T2. Agora, observe que se eu multiplicar essa matriz por um vetor genérico aqui, eu vou obter exatamente esse vetor aqui. E é isso aqui que a gente vai chamar de matriz da transformação. No caso aqui, eu estou considerando a base canônica, tanto no domínio quanto no contradomínio. Aqui tem as coordenadas de um vetor qualquer em relação à base canônica, e aqui as coordenadas do t desse vetor
em relação à base canônica. E agora nós vamos generalizar a ideia desse exemplo para quaisquer transformações lineares entre espaços de dimensão finita. Nós vamos fixar aqui U e V, dois espaços sobre o mesmo K, de dimensão finita. Estou colocando dimensão de U igual a N e de V igual a M. E uma transformação linear entre eles. Para considerar a matriz da transformação, eu vou precisar fixar uma base do domínio e uma base do contradomínio. E, além disso, a ordem dessa base que eu escolher vai importar. Então, seria uma base ordenada, para ser mais preciso. E aí, como é que a gente define a matriz? Eu vou pegar e calcular o t de cada um desses vetores dessa base que eu fixei do domínio. Então, eu escrevi aqui, t de uj, ele vai ser uma combinação linear dos vetores de C, porque t de uj é um vetor que está em V e C é uma base de V. Então, com certeza existem esses escalares e eles são únicos, satisfazendo essa relação aqui. Observem que isso daqui é o mesmo que dizer que as coordenadas de t de uj em relação a C são dadas por esses escalares aqui, A1j, A2j, até AMJ. E aqui eu chamei de MN porque não necessariamente eles precisam ter a mesma dimensão, M pode ser diferente de N. E agora eu defino a matriz de T em relação às bases B e C por essa matriz, que é exatamente a matriz tal que na primeira coluna eu tenho o T de U1 em relação à base C. Na segunda coluna eu tenho o T de U2 em relação à base C. E por aí vai até o T de UN em relação à base C. Então, é por isso que importa quem que é o B e quem que é o C que eu estou fixando, inclusive com as ordens. Daí, para definir a matriz, então, recapitulando, eu vou pegar cada um dos vetores de B, vou calcular o T desses vetores, encontrar as coordenadas em relação a C e colocar esses nas colunas dessa matriz. Essa é a matriz de T em relação a B e C. Uma caracterização muito importante da matriz de uma transformação linear é que ela é a única matriz que satisfaz esta relação que está aqui embaixo. Ela é a única matriz M tal que, para qualquer vetor de U, M vezes as coordenadas de U em relação a B vai ser igual às coordenadas de T de U em relação a C. Aqui em cima nós vamos verificar por que a matriz que eu defini aqui, ela satisfaz essa relação. Então, pega um vetor qualquer de U e escreve ele como combinação linear da base B. Então, isso aqui já me diz que esse vetor aqui, ele é exatamente as coordenadas de U em relação à base B, pois são os escalares que aparecem ao escrever essa combinação linear. Aplicando o T nessa combinação linear, pelo fato de ser transformação linear, eu posso separar dessa forma. E agora, se eu for considerar as coordenadas de T de U, coordenadas de uma combinação linear é a mesma coisa que a combinação linear das coordenadas. E agora observem que essa combinação linear é a mesma coisa que o produto dessa matriz por esse vetor, propriedade que eu coloquei lá no início do vídeo. Essa matriz é exatamente a que eu defini como sendo a matriz da transformação em relação a B e C. Então, aqui está demonstrado que essa matriz satisfaz essa relação aqui. Agora, a gente teria que demonstrar a recíproca. Dado uma matriz M qualquer satisfazendo essa relação, ela tem que ser essa matriz que eu defini anteriormente. Isso daí eu vou deixar como exercício para vocês verificarem, mas já vou dar uma ideia. A ideia basicamente é, isso aqui tem que valer para todo U, em particular para os vetores UJ da base B que eu fixei. Substituindo cada UJ aqui, vocês vão obter
as colunas dessa matriz M como sendo exatamente as colunas da matriz que eu defini de transformação linear. Então, fica como exercício verificar, mas o importante é que a matriz da transformação é a única que satisfaz essa relação para todo o em U. Agora, vamos voltar para o exemplo dado no exemplo 3, essa transformação linear, mas considerando outras bases. Lá, se a gente voltar, olhando aqui, no fundo eu fiz o quê? Eu construí a matriz de T em relação às bases canônicas. Vamos chamar de C2 a base canônica de R2 e C3 a base canônica de R3. Então, foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu peguei a matriz que as colunas são as coordenadas de T dos vetores da base canônica em relação à base canônica de R3. Porque a base canônica ela é tal que o vetor coincide com suas próprias coordenadas em relação à base canônica. Agora estão sendo dadas outras bases. B é uma base de R2. É simples de ver que esses dois vetores são LI, eles não são um múltiplo escalar um do outro. Portanto, dois vetores LI em R2 formam uma base. E aqui esse conjunto C é uma base de R3. Aí eu vou deixar como exercício para vocês verificarem também que esses três vetores são LI, portanto, formam uma base. Agora eu quero determinar quem que é a matriz de T, só que em relação às bases B e C, para exemplificar como é que a gente faz nesse caso. É a mesma coisa, vou aplicar a definição com a diferença que eu vou considerar outros vetores. Esse daqui seria o meu U1, esse daqui seria o meu U2, esse daqui seria o V1, V2 e V3 da definição. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular o T do primeiro vetor, 1, escrever como combinação linear desses três, para obter as coordenadas de T de 1 em relação a essa base. O primeiro eu calculo quem que é o T de 1. Aplicando aqui na transformação, eu vou ficar com menos 2, 4 mais 1, 5, e 5 menos 3, 2. Agora, escrever como combinação linear desses não é muito difícil, porque a gente vê que, por exemplo, só o V1 é o que tem a primeira entrada não nula. Então, com certeza, o primeiro escalar vai ter que ser o menos 2, para eu conseguir gerar o menos 2 aqui da primeira coordenada. Agora, para o 5, eu só tenho o V3, que tem a segunda coordenada não nula. Então, com certeza, aqui tem que vir os 5 meios, multiplicando o segundo vetor, para poder aparecer o 5 na segunda coordenada. E agora eu verifico o que é que eu preciso colocar aqui, multiplicando o V3, que é o 0, 0, 4, para poder o resultar com 2. Dessa primeira multiplicação aqui, eu já tenho 2 aparecendo aqui, mais 5 meios, 2 mais 5 meios, mais o alfa vezes 4, que é o alfa que vai aparecer aqui, tem que ser igual a 2. Então, ó, essa soma, 5 meios mais 4 alfa tem que ser 0, o alfa tem que ser menos 5 oitavos. Então, apago aqui e escrevo menos 5 oitavos. Já escrevi o T de 1 como combinação linear dessa base. Mais um detalhe importante. Se a base foi dada nessa ordem, significa que eu tenho que considerar as coordenadas exatamente nessa ordem. Então, eu teria que escrever, na verdade, a combinação linear nessa ordem. Para eu obter as coordenadas de T de 1 em relação à base C na ordem correta, que vão ser elas o menos 2, menos 5 oitavos e os 5 meios. Daí, para montar a matriz, eu já sei que a primeira coluna vai ser essa, menos 2, menos 5 oitavos e 5 meios. Pois quem aparece aqui é exatamente
as coordenadas de T de 1, 1 em relação à base C. Agora, para determinar a segunda coluna, eu tenho que calcular quem que é o T de 2, 0. T de 2, 0, vamos ver aqui quanto é que dá. 0, 8 mais 0, 8, e 0 menos 6. Que eu escrevo como 0 vezes o V1, porque tem que aparecer 0 aqui na primeira coordenada, mais 4 vezes V3, que é esse vetor aqui, porque tem que aparecer o 8 na segunda coordenada, então preciso multiplicar aqui por 4, é o único jeito de aparecer 8 aqui. E alguma coisa que multiplica o V2, que é o que precisa para resultar menos 6, na terceira coordenada. E aí vocês verificam que tem que ser o menos 5 meios. E agora, então, eu consigo escrever a segunda coluna da matriz. É 0, menos 5 meios e 4. E está aqui descrita a matriz da transformação em relação às bases B e C. Agora nós vamos ver algumas propriedades envolvendo matriz de transformação. A primeira delas é a seguinte: eu quero considerar uma composta de transformações lineares. Então, vou pegar espaços U, V e W, de modo que eu posso fazer essa composta T bola S, né? Então, o contradomínio aqui é o mesmo que o domínio, todos de dimensão finita. E aí, fixadas bases B de U, C de V e D de W, então essa proposição está me dizendo que a matriz da composta é igual ao produto das matrizes. Em relação às bases, não é difícil de vocês deduzirem, é só pensar o que faz sentido aqui. Então, por exemplo, o S, ele vai de U, que estou fixando a base B, para V, que eu estou fixando a base C. O T, ele vai de V, que eu estou fixando C, para W, que eu estou fixando D. Então, S só faz sentido ser de B para C. O T só faz sentido ser de C para D. E a composta, ela vai de U para W. Então, só faz sentido ser de B para D. Mas aí vocês podem pensar assim: saio de B, vou para C, saio de C, vou para D. Então, saí de B, terminei em D. Então, é um jeito de relacionar. A demonstração é simples de verificar se a gente considerar aquela propriedade universal de matriz de transformação. No caso, eu vou considerar a transformação T bola S, que vai de U para W. Então, a propriedade diz que a matriz de T bola S, ela é a única matriz tal que, se eu pegar qualquer vetor U em U, as coordenadas dele em relação a B, multiplicar por essa matriz, vai resultar no vetor T bola S aplicado em U, coordenadas disso em relação a D. A matriz da transformação é a única matriz M que satisfaz essa relação para todo U em U. Agora, usando isso, vamos ver como que a gente demonstra. Basta pegar esta matriz que eu estou querendo demonstrar, que é a matriz da composta, e verificar que ela satisfaz essa relação. Se eu verificar isso, então eu vou concluir que essa M tem que ser a matriz da transformação composta. Vamos verificar. Se eu pegar M, essa daqui, apaga aqui, estou chamando de M esse produto de matrizes, multiplicar pelo vetor coordenada de algum vetor qualquer de U. O que vai acontecer? Ela vai ficar matriz de T vezes matriz de S, de B para C, vezes as coordenadas de U. Só que isso aqui eu vou usar a propriedade relativa à matriz de S. Vai me dar que tem que ser exatamente as coordenadas do vetor S de U em relação à base C. Agora, eu vou usar a propriedade da matriz de T. Quando eu multiplico ela por coordenadas, tem que ser T aplicado nesse vetor, coordenadas em relação a D.
Só que isso é exatamente a composta aplicada em U, coordenadas em relação a D. Ou seja, verifiquei que essa relação vale para todo U em U. Portanto, esta matriz tem que ser a matriz da composta. Essa próxima propriedade é um corolário do anterior, que diz que uma transformação linear é isomorfismo se e somente se a matriz da transformação é inversível e a sua inversa é dada pela inversa da matriz de T. Claro que eu preciso inverter a posição de B e C aqui, porque é o que faz sentido. A T-1 ela vai de V para U. Então, se eu estou fixando em V a base C e em U a base B, então eu preciso inverter aqui essa ordem. Só lembrando, os espaços eles têm que ter a mesma dimensão para ter chance de ser um isomorfismo. Senão, não existe isomorfismo entre espaços de dimensões distintas. Então, aí no caso, essa matriz de T, tanto a matriz de T quanto a de T-1, elas vão ser matrizes quadradas, e aí faz sentido a gente falar em inversa, determinante, o que for. Bom, vamos verificar. Então, vamos assumir que T é isomorfismo. Se T é isomorfismo, é inversível, e a inversa, outra transformação linear, tal que a composta da identidade. Eu compor nessa ordem da identidade de V, e se eu compor na outra ordem, vai dar a identidade em U. Vamos pegar agora essa segunda e aplicar o teorema anterior relativo à matriz de uma composta. Então, T eu estou saindo de U, eu estou fixando a base B. Quando é a mesma base que eu estou considerando no domínio e no contradomínio, eu nem preciso escrever duas vezes. Eu escrevo uma vez só, e aí significa que eu estou considerando a mesma base no domínio e no contradomínio. Pela proposição anterior, isso aqui é a mesma coisa que a matriz de T a menos 1 vezes a matriz de T. Agora vamos ver as bases que faz sentido. T vai de U para V, então aqui tem que ser BC, e o T menos 1 vai de V para U, então tem que ser o CB. Beleza, mas por outro lado, isso aqui é a matriz da identidade. A matriz da transformação identidade vai ser exatamente a matriz identidade, quando eu estou considerando a mesma base no domínio e no contradomínio. Então, aqui eu já estou dizendo que a matriz de T a menos 1 de C para B é exatamente a inversa da matriz de B para C. Para a volta, vou assumir essa propriedade de matrizes, que essa matriz ela é inversível, a inversa é dada dessa maneira. E aí eu faço o quê? Eu vou escrever que esse produto, então, tem que ser a matriz identidade de ordem M, que, por outro lado, é exatamente a matriz da transformação identidade, se eu considerar qualquer base, desde que seja a mesma no domínio e no contradomínio. Agora, novamente, eu uso que isso daqui é a composta. E aí, quando duas transformações lineares possuem as mesmas matrizes em relação às mesmas bases, isso aqui me implica que as transformações têm que ser iguais. Isso segue basicamente do fato que elas vão coincidir na base B, e aí, estando definida a transformação numa base, só tem uma única maneira de estender para todo espaço. E com isso está demonstrado, então, que a transformação linear é um isomorfismo se e somente se a sua matriz é uma matriz inversível. Eu coloquei aqui um exemplo. Está dada uma transformação linear de R2 em P1, que são os polinômios de grau até 1. Descrita aqui quem que é a transformação linear. Aqui está sendo considerado polinômios na variável x, P de x. Mostre que tem um isomorfismo e determine o isomorfismo inverso. Bom, neste caso a gente pode escolher
as bases canônicas. Eu vou escolher aqui a base canônica de R2 e a base canônica de P1, que é o 1 e o X. E vamos descrever quem que é a matriz de T nessas bases. Quem aparece na primeira coluna é o T do primeiro vetor, que é o 1, 0. O 1, 0, o T dele vai dar 1 mais 4x. Então, vão ter as coordenadas 1 e 4 em relação à base C. E o E2 vai ser o 0, 1. O T do 0, 1 vai ser 2 menos x. Então, vão ter as coordenadas 2 e menos 1 em relação à base canônica. Agora, aqui, se a gente calcular o determinante dessa matriz, o que vai dar? Vai dar menos 1, menos 8, que é menos 9, diferente de 0. Então, daqui eu já vejo que essa matriz é inversível, porque uma matriz é inversível sei somente se seu determinante é não nulo. E no caso de matriz 2 por 2, é simples de descrever a inversa de uma matriz qualquer. Aparece aqui multiplicando o escalar inverso do determinante. Os elementos da diagonal principal, eu troco eles de posição. E da diagonal secundária, eu multiplico por menos 1. Essa aqui é a matriz inversa. Se eu for multiplicar aqui esse escalar, eu vou ficar com 1 nono, 2 nonos, 4 nonos e menos 1 nono. Então, essa é a matriz da transformação inversa nas bases C para B pelo corolário anterior. Agora, uma vez que eu tenho a matriz da inversa, é fácil de escrever quem que é a transformação inversa. Se eu sei quem é a matriz e quem são as bases. Vamos lá, eu quero descrever quem que é o t a menos 1 de um polinômio a mais bx qualquer. Então, o que eu faço? Eu vou descrever quem são as coordenadas dele em relação à base canônica. Isso aqui, basicamente, é multiplicar a matriz pelas coordenadas do vetor A mais BX em relação à base C. Ou seja, eu tenho que fazer o seguinte produto. 1 nono, 2 nonos, 4 nonos, menos 1 nono, que multiplica A e B, que são exatamente as coordenadas desse vetor na base canônica de P1. Fazendo essa multiplicação, eu vou obter 1 nono vezes A mais 2 nonos vezes B, 4 nonos vezes A menos 1 nono vezes B. Isso aqui vão ser coordenadas de um vetor em relação à base canônica, deste vetor aqui, t a menos 1 de A mais bx. Daqui é simples de descrever quem que é o t a menos 1 de A mais bx. Ele é o vetor que tem essas coordenadas em relação à base canônica. Quem que é esse vetor? É o vetor 1 nono A mais 2 nonos B, vírgula, 4 nonos A menos 1 nono B. Então, está aqui descrito o isomorfismo inverso. E agora, mais uma propriedade muito importante envolvendo matriz aqui de um operador. A gente chama de operador quando a transformação ela vai de um espaço nele mesmo. Dado um operador e duas bases desse espaço, como que eu relaciono matriz de T na base B? Então, aqui está dizendo que se eu considerar B no domínio e no contradomínio, como é que eu relaciono com a matriz de T em relação a alguma outra base? E essa relação, ela vem através da matriz de mudança de base, de B para C e de C para B. Vocês podem ver que essa relação ela é tranquila de memorizar, levando em consideração o que faz sentido. T de B para B significa que eu estou começando em B e terminando em B. Então, o que eu faço? Eu faço a matriz de B para C,
Aí eu aplico o operador de C para C e no final eu passo de C para B. Então eu comecei em B, passei para C, fiz o operador de C para C e no final passei de C para B. Então eu comecei em B e terminei em B. Memorizando essa relação aqui, fica fácil depois de concluir a outra, basta usar que a inversa dessa matriz é a inversa da matriz de mudança de base, trocando as ordens aqui das bases. Em particular, a gente conclui que as matrizes de T em relação a B e em relação a C são semelhantes, quaisquer que sejam as duas bases consideradas. Lembrando que é uma matriz A ser semelhante a uma matriz B. Isso aqui é C e somente C. Existe uma matriz P inversível, tal que A ela é a P-1 vezes B vezes P. Então, quando isso acontece, a gente diz que as matrizes A e B são semelhantes. No caso da matriz da transformação, a minha P seria a matriz de mudança de base de B para C, e a gente sabe que sempre matriz de mudança entre duas bases é uma matriz inversível. Para demonstrar isso, a ideia é escrever o T como sendo o operador identidade composto com T, composto com o operador identidade. E agora a gente usa aquela proposição que fala da matriz de uma composta. Então, aqui eu vou colocar a matriz de T, matriz da identidade e matriz da identidade. Só vamos ver quais são as bases que a gente precisa considerar. Com certeza aqui tem que começar em B, porque eu estou começando em B aqui. E aqui eu vou passar de B para C. Depois de C para C, depois de C para B. Aí isso aqui faz sentido. Comecei com o operador identidade de V para V. Só que eu estou fazendo aqui a base B e aqui a base C. Depois eu passei de V para V com o T na base C. E depois eu fui de V para V com a identidade novamente, só que trocando a base. Então, ao fazer essa sequência aqui, eu estou fazendo exatamente essa composta que se quebra como esse produto de matrizes. E agora é só usar que a matriz do operador identidade em relação às bases B e C vai ser exatamente a matriz de mudança de base de C para B. E no caso aqui, a matriz de mudança de base de B para C. Vou deixar como exercício vocês verificarem essa propriedade, mas basicamente é pensar na definição mesmo. O que é a matriz de B para C? Como que ela é construída? A gente pega os vetores de B, escreve as coordenadas em relação a C e coloca nas colunas da matriz, que é exatamente a mesma definição da matriz do operador identidade, considerando as bases B e C. E agora é só usar que a matriz de C para B é a inversa da matriz de B para C para concluir. Para finalizar, vamos ver esse exemplo aqui. Ele dá o operador de R3 em R3, só que ele descreve geometricamente. Quem que é esse operador? Ele pega um vetor e leva na reflexão em relação a esse plano. E aí está pedindo para descrever explicitamente quem que é essa função que faz isso. Bom, aqui o jeito mais esperto de resolver é tentar descrever uma base de R3 que é fácil de dar o T dos vetores dessa base. Então, vou pegar 3 vetores aqui, que eu consigo descrever facilmente quem que são o T desses vetores. E aí, depois, a partir dele, eu vou descrever o T de um vetor qualquer. Então, por exemplo, quem que eu posso pegar que fica simples de descrever? Vamos primeiro ver quem que seria um conjunto gerador do plano π. O plano π ele é composto por todos os vetores da forma x, y, z,
em R3, tal que eles satisfazem essa relação. Então, por exemplo, eu posso escrever o y em função de x e z por essa equação. Y tem que ser x mais z. Ou seja, plano π contém os vetores da forma x, x mais z e z, variando x e z em R. Esses vetores, por sua vez, eles podem ser escritos na forma x 1, 1, 0 mais z 0, 1, 1. Daqui é fácil de concluir que o plano π ele é exatamente o gerado por esses dois vetores aqui. É fácil dizer o que a t faz nos vetores que estão no plano. Então, estou aqui em R3, né? Eu tenho um certo plano. Se o vetor já está no plano, a reflexão em relação ao plano vai ser ele mesmo. O que vai ter diferença são os vetores que não estão no plano. Aí eu vou refletir em relação a esse plano, vai vir aqui para baixo, por exemplo. Então, no caso desses dois vetores, eu já sei que o t deles vão ser eles mesmos. Então, vamos chamar esse daqui de V1 e esse daqui de V2. Eu já sei que t de V1 vai ser V1 e t de V2 vai ser V2. Agora, quem que seria um terceiro vetor que eu coloco aqui de modo que isso aqui fica uma base e que é fácil de descrever o t desse terceiro vetor? Bom, em primeiro lugar, esse vetor com certeza ele não pode estar no plano, porque o plano tem dimensão 2, o R3 tem dimensão 3, então tem que pegar um terceiro vetor para completar que não esteja no plano. Agora, um que fica fácil de eu descrever é se eu pegar um vetor V3 que seja ortogonal a esse plano. Se ele for do ortogonal, então, eu tenho aqui um plano e um vetor ortogonal, a reflexão vai ser menos esse vetor. Então, fica simples de descrever. E quem que é um vetor que é ortogonal a esse plano? Se vocês lembrarem lá da geometria analítica, o vetor V3, que tem as coordenadas sendo os coeficientes que multiplicam x, y, z, então, no caso, 1, menos 1 e 1, ele é ortogonal ao plano que tem essa equação geral aqui. Então, eu vou considerar esse V3 e eu sei que o t do V3 vai ter que ser menos V3. Essa é uma base, V1, V2, V3. Vocês podem verificar que forma uma base, que eu já consegui descrever o t nessa base. E, por exemplo, eu posso montar quem que é a matriz de t nessa base. Quem que é o t do V1? É 1 vezes V1 mais 0 V2 mais 0 V3. Quem que é o t do V2? É 0 vezes V1 mais 1 vezes V2 mais 0 vezes o V3. E o t do V3 é 0 vezes V1 mais 0 vezes V2 menos 1 vezes V3. Está aqui descrita a matriz de t nessa base. Só que eu quero encontrar quem que é o t do x, y, z. É mais fácil se eu tiver a matriz de t em relação à base canônica. Por quê? Porque na base canônica é fácil de escrever coordenada de qualquer vetor. Então, vamos tentar obter quem que é a matriz de t na base canônica a partir dessa que eu já obtive na base B. Agora, como é que a gente relaciona a matriz de t na base canônica com a matriz de t na base B? Aqui eu tenho que multiplicar pela matriz de C para B, porque eu começo em C, então tem que começar em C, passar de C para B, aí eu aplico T de B para B, e no final eu tenho que voltar de B para C. A matriz de B para C é fácil de descrever, que é só pegar os vetores de B, escrever em relação à base canônica e colocar nas colunas. Então, voltando aqui, ó, são 1, 1, 0, o V1, o V2 é o 0, 1, 1, e o V3 é o 1, menos 1, 1. Então, essa é a matriz de B para C. Agora, a matriz de C para B, ela vai ser a inversa dessa matriz.
Eu só vou colocar aqui quanto é que dá, depois vocês calculam como exercício, confere se está tudo certo. E agora é só fazer o produto dessas três matrizes para obter a matriz de T na base canônica. Só vou escrever aqui quanto é que dá, depois vocês conferem. E daqui fica fácil de descrever quem que é o T de um x, y, z. T do x, y, z vai ser essa matriz multiplicada por x, y, z, que são as coordenadas de x, y, z em relação à base canônica. Então, na primeira coordenada, vai aparecer essa linha multiplicando o x, y, z. Então, vai aparecer x mais 2y menos 2z dividido por 3. Na segunda linha vai ser essa, na segunda entrada vai ser a segunda linha que multiplica x, y, z. Então, vai aparecer 2x mais y mais 2z dividido por 3. Na terceira coordenada vai ser a terceira linha que multiplica x, y, z. Vai ficar menos 2x mais 2y mais z dividido por 3. Está aqui descrito quem que é o T do x, y, z. Bom, espero que vocês tenham aproveitado aí a aula. A vantagem de trabalhar com matriz é principalmente o ganho computacional, porque a gente pode usar propriedades de matrizes, como, por exemplo, se é inversível, se o determinante for não nulo, e a parte computacional com matriz mesmo, até para poder, por exemplo, implementar, fazer conta com o computador. E é isso a gente consegue fazer independente dos espaços que estão sendo considerados, por exemplo, funções, polinômios, matrizes. E aí, ao invés de trabalhar com vetores genéricos desses espaços, a gente trabalha com vetores de Rn, então fica mais palpável e possível de se implementar. Obrigada aí pela atenção, até mais.